Fala galera, mais um programa aqui do VPOcast. Você que está assistindo já sabe, curte, compartilha, comenta e já pega o seu bloquinho. Hoje eu estarei apresentando o Dr. Vinícius, mais conhecido, né, como Michel também. Então você responde aqui no comentário se você me conhece como Michel ou como Vinícius. A gente está com uma convidada super especial aqui no programa, né, Pedro? Isso aí. Que vai falar um pouquinho da sua trajetória. Mas, mais uma vez, nós estamos com o Pedro. Fala, galera. Que é o nosso marketing aqui, falo que é o marketing do nosso escritório lá também. É alguém totalmente capacitado. Mas fala aí com o pessoal, Pedro. Fala, galera, como é que vocês estão? Excelente dia. Começando aí mais um episódio, como o pastor falou e o doutor falou, do VPOcast. Pra quem não sabe, né? Além de doutor, ele é pastor, então... vocês vão ver que em algum momento a gente vai chamar ele de doutor, em algum momento a gente vai chamar ele de pastor, em algum momento a gente vai chamar ele de Vinícius, em algum momento a gente vai chamar de Michel. Mas é isso aí, galera. Hoje o episódio está com uma pessoa especial, tem um conteúdo riquíssimo para passar para vocês. Eu tenho certeza que se você pegar uma folhinha agora e uma caneta, você vai notar muita coisa boa aí. Amém? Tamo junto? Amém. E seja muito bem-vinda, Késia. Obrigada, agradeço pelo convite de vocês. Bacana. Késia, fala um pouquinho para quem está assistindo em casa, o que você faz, como que você começou. Você já é uma referência aqui na cidade, né? Deixar destacado isso aqui. Sim. E muita gente provavelmente já te segue, mas é bacana você ao final também deixar a sua rede social, Com né? certeza. Mas fala pra gente o que você faz hoje, qual é o seu ramo e quando você começou, né? Bom, sou Késia Gama, sou casada com Alexandre, mãe da Luísa, de 12 anos, e do Emanuel, de 16. Sou cristã e fotógrafa há 12 anos. O nicho que eu escolhi é o materno-infantil. Quando eu comecei, foi depois do nascimento da Luísa. A gente tinha um comércio e... com 2 crianças, eu não queria dar continuidade nesse ajuda que meu esposo trabalhava no comércio, eu não queria ficar com ele, eu queria ficar mais em casa. E aí, eu parada em casa, pensei, meu Deus, o que eu vou fazer agora com 2 crianças? O que eu posso fazer para ter essa flexibilidade de horário e conseguir atender eles, mas também não queria ficar em casa. Sempre fui muito ativa, sempre gostei muito de fazer coisas. E um dia, eu conversando com uma menina no pediatra dos meus filhos, ela tinha 2 filhos também, e ela falou que trabalhava em casa, no computador. Aí eu olhei e falei assim, gente, o que ela faz? Aí fui pesquisar, ela era fotógrafa. E eu falei, poxa, sempre gostei desde criança da fotografia, só que era uma coisa que eu tinha esquecido com o tempo. Sabe assim, uma coisa que naquele momento aquilo me atinou de novo. E aí eu comecei a pesquisar, cheguei em casa, comentei com meu marido, o que você acha? Aí ele ficou meio assim, porque eu precisava do apoio dele para começar. Só que eu tinha 2 modelos em casa, tipo a Luísa com 2 meses. Eu falei outra idade, não falei? Luísa tinha 2 meses, tinha acabado de nascer, e o Emanuel com 4 aninhos. E aí eu falei assim, gente, será? E eu fazendo... os acompanhamentos deles, que eu gostava muito de ir em fotógrafo, acompanhar. Na época tinha essa coisa de clubinho. Hoje em dia tem ainda, mas não é conhecido mais por esse nome. E aí eu peguei, pesquisei, falei com meu marido, e aí a gente começou com essa ideia, e Deus naquele momento foi abrindo as portas. É engraçado assim que apareceu um amigo nosso, começou com fotografia, começou com aquele assunto, e aí o próprio Alexandre chegou para mim e falou assim, Késia, acho que dá certo. E aí, eu, com 2 meses mesmo dela de nascida, eu já comecei a fazer o curso de fotografia. Montei o estúdio em casa, foi muito louca. Maneiro. Tipo assim, eu não tive muito que pensar. Eu já fui montando o estúdio em casa e já comecei a usar os meus filhos como modelinho. Aí, assim, durante esse processo, experimentei alguns outros nichos, mas aquele que me fez, assim, brilhar mesmo os olhos foi o materno-infantil. Que é a fotografia de gestante, de família, de bebês. Pô, bacana. Fiz muito trabalho de graça no começo para criar portfólio com os meus filhos mesmo. E até chegar agora, que são 12 anos de profissão. Meu Deus, 12 anos não são 12 dias, verdade. não. É bastante tempo, é um legado. Sim. E fala pra gente aqui, como que foi que você acabou, nem
olhando aqui no roteiro das perguntas, mas você falou que em dado momento vocês tinham um negócio, Sim. né, com o seu esposo. E fala pra gente, talvez quem tá assistindo seja uma pergunta, como que foi esse apoio, né? Porque você chegou em dado momento, ó, a gente tem um negócio aqui, Isso aí. Sim. né? E aí você falou, olha, eu vou fazer outra coisa. E aí, esse apoio, né, da sua família, como que foi isso no início, né? Porque você tinha um negócio aqui, você estava ajudando seu esposo e de repente você falou, ó, vou ter que sair para montar o meu negócio. Sim, a gente tinha um comércio, acho que já sei, uns 8 anos, não tenho certeza. Caramba. Agora eu não me lembro. E a gente já trabalhava em comércio há muito tempo. Ele trabalhava desde 16 anos. E ele já trabalhava era uma papelaria. Ele trabalhava na papelaria. Depois ele se tornou dono. Juntos, nós acabamos comprando. E era, assim, muito desgastante. Porque era de domingo a domingo. Meu Deus. Era cansativo. A gente abria todo domingo. Abria dia 1º de janeiro, 25 de dezembro. Era Meu loucura. Deus. Então, eu lembro, assim, do Emanuel na loja, no colchonete. Era muito... E aquilo, assim, com o tempo vai cansando, né? Sim. E aí, eu não queria mais ficar lá. Então, Aham. ficava ele como funcionário. Às vezes, eu ia pouquinho tempo quando eu tinha o Emanuel. Então, eu ia, ficava um tempo com ele. Mas depois com a Luísa, com 2 filhos, aí eu falei, ai, não dá. E aí depois ele mesmo cansou. Porque eu acho que não tinha esse apoio também, entende? E ele cansou, aí acabou que ele foi trabalhar no ramo que ele tá hoje. Aham. E a gente resolveu fechar a loja. Bacana. E aí eu entrei com tudo, assim mesmo, porque a fotografia eu acho que era um amor que estava escondidinho ali, assim, sabe? Dentro de uma caixinha. E aí quando eu descobri, foi algo assim que não teve como largar mais. Muito bom. Muito bom. Fazer uma pergunta, Pedro? Não, Fica à pode vontade. ir. Pegando aqui os ganchos, daqui a pouco eu puxo a pérola Poxa, aqui. nossa. Vamos lá, teve algum momento desses 12 anos, talvez você que está assistindo começou algo, né? 1, 2 anos, 3 anos e parou no meio do caminho. Teve algum momento desses 12 anos que você pensou em desistir? Muitas vezes. Se eu falar que é mentira... E o que te manteve no caminho, assim? De você conseguir manter até hoje o seu negócio? É exatamente isso. Eu acho que quando a gente escolhe uma profissão, a gente não tem que escolher pelo dinheiro ou porque os pais querem ou algo assim. A gente precisa escolher por amor, realmente. Porque, tipo assim, nessa trajetória vai ter muitos obstáculos, muitas coisas que vão te fazer pensar em desistir. Não é fácil. Quando a gente olha, quando eu comecei, eu achei que ia ser fácil. Sim. Achei que ia ser muito fácil. Vou ganhar dinheiro um fácil. retorno. Quem me contou? Sim. Nossa, só que aí nesse processo você aprende muito, passa por muita coisa. E eu pensei várias vezes em desistir. Só que é quando você ama realmente, ou quando aquilo é um sonho e faz sentido pra você, você não consegue viver. Tipo, eu já pensei várias vezes e eu volto, retorno e eu falo, não consigo. Não posso Porque eu parar. gosto. É porque Sim. faz parte de mim e eu gosto. Sim. E é o seu chamado também, Sim. né? Boa. Exatamente. E a gente estava falando até num outro programa, né? Sobre a sim. questão dessa mudança, né? Você pegou e falou 12 anos, então a gente tem uma mudança tecnológica. Lá atrás a gente tinha internet de escada, né? Sim. A pessoa tentava ligar para outra pessoa, não conseguia porque estava na internet. E como que foi essa questão da mudança tecnológica? O que mais impactou sua forma de trabalhar nesse período? Porque lá atrás começou de uma forma e hoje, a gente estava falando agora do Instagram, Sim. né? Se quiser deixar também o seu arroba, né? Para o Por pessoal favor. seguir, né? Como isso impactou o seu trabalho, até mesmo a própria máquina, né? A ferramenta de trabalho mudou Isso muito aí. hoje, né? Antigamente era... hoje ainda tem, Filme né? analógica. Hoje de repente, um próprio iPhone com a qualidade já entrega dá bastante coisa. E como é que foi isso aí? Sim. Então, na época que eu comecei, era muito boca a boca. Aham. E Facebook. Então, assim, eu não precisava me preocupar com rede social. Sim. A realidade era essa. Então, era propaganda, um ia falando pro outro, ia falando. Indicação. E eu não tinha essa preocupação. Hoje em dia, é uma coisa que suga a gente, que cansa. E eu não vou ser muito sincera, eu não me importo muito com estar sempre ativa.
eu hoje acredito que seja uma maturidade, assim. Entendido. Eu levo de uma forma mais leve, assim. Eu não me preocupo muito em estar muito ativa. Óbvio, a gente precisa estar ali, mas eu digo com aquela cobrança de todo dia tem que fazer alguma coisa. Postar, Eu tento levar de uma forma mais leve. Aham. Até porque eu faço exatamente como eu falei com vocês, por amor. Então, assim, eu não me preocupo muito com... Eu sei que pode ser errado falar dessa forma, assim, né? Mas, tipo assim, eu não me preocupo muito. Eu coloco nas mãos de Deus e eu sempre peço a Deus para enviar as pessoas certas no meu Na hora estúdio. certa. Isso aí. Pô, bênção. Bacana. E aproveitando o gancho estudante de Deus, que você falou aí também, né? Acredito que seja um dos maiores princípios que a gente tem no nosso negócio, enfim, no nosso dia a dia, né? Você acredita que a fotografia ela pode ser uma forma de ministério ou até mesmo de glorificação a Deus? E de que maneira seria? Olha, eu vou falar uma coisa que uma vez eu ouvi de uma amiga minha, Luanda, e eu nunca esqueci. Eu sempre falava com ela, porque dentro da fotografia, o que eu mais gosto é a criação. Então, eu estou sempre criando algo novo. Eu crio cenários novos, cena, eu visualizo na minha mente a luz, tudo como que vai ser, o sentimento que aquilo vai passar. Sim. E eu me questionava, eu falava, gente, por que eu sou assim? Eu não consigo ficar quieta. Eu tô sempre criando, sempre inventando, e eu olhando aquilo de uma forma ruim. E ela olhou para mim e ela falou assim, gente, olha que lindo, Kézia. Todos nós temos um pedacinho de Deus dentro da gente. E o seu é o da criação. Você é criativo, então você tem essa necessidade de criar. E aí eu olhei e falei assim, realmente. E aí eu passei a olhar com outros olhos, não com aquela... Tipo assim, porque eu tava sempre insaciável, querendo criar. E ela falou, isso é tão lindo. E se você parar pra olhar, toda profissão tem isso. Sim. Tipo assim, na advocacia. Sim, sim. A justiça, a verdade, sim. né? Então, todas elas, tipo, alguém que vai fazer uma faxina, a limpeza, a organização. Então, tudo tem um pouquinho. E aí eu olhei e falei assim, gente... Tipo assim, eu tenho esse pedacinho da criação... E tudo que Deus faz... Teve um dia que eu estava no estúdio e eu estava pedindo ao Espírito Santo para ele me direcionar. Porque eu não estava bem naquele dia, assim. Tem dia que a gente não está bem. Sim. E você não está criativo. Eu falo, gente, hoje as fotos não vão fluir. E eu falei, Espírito Santo, me guia. Me mostra o que eu posso fazer. E aí ele foi falando, pega isso, pega aquilo. E eu questionando. Tipo assim... Isso daqui não vai ficar bom. Pega esse fundo, foi muito louco aquilo dali. Pega esse fundo aqui, pega essa roupinha verde. Aí eu falei assim, roupa verde? Tipo, pra menina? Eu fui questionando o Espírito Santo. E ele falou, agora pega isso e só. Eu falei, nossa, mas tão simples. E eu sou muito detalhista, gosto de botar muita coisa. Aí quando a mãe chegou com um bebê, eu super insegura, tinha separado uma roupinha branca. Coloquei uma roupinha branca, falei assim, se ela não gostar do verde, tem a branca. E aí, quando ela chegou, que eu olhei pra menina, o sapatinho dela era exatamente a estampa, mas exato, a estampa floral que tava no fundo que eu tinha colocado. E a menina tava de verde. E aí, eu falei com a mãe assim, eu separei uma roupinha verde. Ela, nossa, verde é a cor que eu amo. Tipo assim, é a cor que eu mais gosto. E aquele cenário, aquele ensaio, fluiu de um jeito... Quando ela foi embora, eu olhei e falei assim, meu Deus. E eu ainda ofereci a roupinha branca. Eu falei, você quer a branca? Ela, não, amei essa, tá linda, perfeita. E aí, quando ela foi embora, eu olhei assim, dei aquele sorriso. Falei assim, meu Deus, que loucura, o que foi isso? Aí o Espírito Santo falou comigo assim, eu gosto da simplicidade. Eu gosto das coisas simples. E tipo assim, eu vi que a gente às vezes não valoriza o nosso trabalho. Apesar da fotografia escrever histórias, ter muitas coisas, a gente às vezes está ali no dia a dia, a gente não valoriza. E quando você dá a liberdade para o Espírito Santo entrar e fazer, e assim, o momento que foi, eles saíram dali, eles falaram, nossa, tipo assim, isso daqui não foi só um ensaio. E foi algo que eu faria normalmente, mas fluiu de forma diferente, entendeu? E aí eu olhei e eu falei assim, se a gente permitir, Deus está em todos os momentos. Ele está em todos os detalhes. E tipo assim, não sei nem porque eu tô falando isso, porque que eu vim parar aqui. A pergunta que você fez, talvez eu tenha dado uma fugida. Não, fica à vontade. Mas
Tipo assim, cada pessoa que entra ali no estúdio, a gente tem uma história para compartilhar, acontece algo diferente. Deus vai trabalhando de alguma forma ali, entendeu? E depois as pessoas mandam mensagem falando, tipo, nossa, eu senti uma coisa diferente. Não sei, então assim, eu olho e eu falo assim, Senhor, eu não sei qual o propósito através disso, mas acho que é uma troca de histórias ali. A gente conversando. Eu gosto sempre de deixar a mãe contar a história dela quando ela entra no estúdio para fotografar. Legal. Eu quero ouvir como que eles se conheceram, como que foi o parto. Então, assim, tem toda aquela troca antes com muita calma, entendeu? E acaba assim, que depois eu começo a fazer parte da família, a gente vai... eu vou pegando, assim, um apego, a gente vai virando amigo. Então, tem pessoas que já estão comigo, que eu, por incrível que pareça, eu não tenho muitos anos de fotografia, mas eu fotografei o irmãozinho, foi uma criança lá, e depois voltou sendo mãe, sendo pai. Meu Deus. Tipo, foi novinho, com 12 anos, 10 anos, e depois voltou lá com um bebezinho. Aí eu olho assim, eu falo, gente, que loucura. Da sequência esse legado. Sim, maneiro, bacana. E você tocou num ponto importante, que eu ia até te perguntar, e a galera provavelmente também vai te perguntar, como que você lida com essa questão de registrar, né, o milagre da vida, né, que você acaba lidando, né, quando você vai fazer um ensaio, com essa questão do milagre, né, sobre a perspectiva bíblica. E se você acaba orando, né, antes de fazer uma sessão de fotos, como que é isso, né? Sempre oro. E eu sempre coloco assim diante de Deus que não seja eu, mas que seja o Espírito Santo me usando através da minha vida, né? Sim. Porque... eu lembrei o que eu tava falando, por que eu falei aquilo? Já anota aí, galera. Eu lembrei por que eu ia falar. Porque, às vezes, era essa questão que no dia eu não estava criativa. E, às vezes, a gente está tão inseguro. E uma vez eu falei com Deus assim, Senhor... Eu não sei se o senhor pode me ajudar nisso. Olha a doida. Eu não sei se o senhor pode me ajudar nisso. Mas eu não tô sabendo fazer essa composição direito. Aí eu ainda falei assim, o senhor entende disso? Aí depois eu falei, gente, que louca. Tipo assim... Porque eu achei assim tão vago da minha parte pedir a Deus para me ajudar na decoração. E depois eu falei assim, gente, Deus criou tudo com tanta perfeição, as cores, a harmonia. Quem mais entenderia de decoração, de composição de cores do que Deus, né? Aí volta a pergunta de novo. A questão do milagre, né? Do milagre. Como que você lida com essa responsabilidade, né? Porque é um recém-nascido ali e a gente, biblicamente, fala que é um milagre, né? Um milagre da vida que o Senhor, né, concedeu ali àquela mãe e aquele pai ser mãe e pai, né? Mas também como que você lida com essa responsabilidade, que você pega desde o início, como que é essa questão do trabalho? Eu sempre oro, né? E a gente fotografa, às vezes, a partir de 5, 6 dias de nascido. 5, 6 dias? Caramba. Meu Deus. 5, 6 dias. Acabou de sair do forno. Exatamente. A mãe vai ainda, assim, operada, né? De resguardo. Meu Deus. E pra mim, assim, é muito natural. Eu faço com muita segurança, muita naturalidade. Eu não fico em momento nenhum nervosa, mas lógico que eu costumo usar o exemplo, assim, é um caminhoneiro que já dirige há 30 anos e tá numa estrada nova. Não, uma estrada perigosíssima. Ele não pode piscar os olhos nem um segundo. Tem que tomar. Então, eu tenho consciência de que aquele bebê é o ser mais importante daquela família, né? Então, assim, faço com muita calma, muito cuidado, muita segurança. Bacana. Tipo, amo o que eu faço. E é o que você estava falando. Ali a gente se depara com muitos milagres, né? Muitas mães que não poderiam ter filhos e acaba compartilhando. Que pediram a Deus, que oraram. Que às vezes veio de surpresa, não estava esperando. E ali a gente é aquela troca que eu te falei. Então tem muitas mães que falam que tava para operar porque tava com um problema no útero que os médicos já tinham e tá ali grávida com, meu Deus. Quer dizer, tá com um bebê, tá grávida. Sim. Então já tive muitas histórias assim. E você falou aqui, eu até vou te perguntar também, né? Qual é a maior, que é mais desafiador, né? Capturar a expectativa de uma gestante, que você faz também ensaio de gestante?
Sim, gestante, só Aí, não faço ó, então- casamento. Não, beleza. Então você que tá grávida, né, já sabe. Já sabe. Ou capturar essa questão aí do recém-nascido. O que é mais desafiador? Se é capturar a gestante ou capturar o recém-nascido? A gestante. É? Todo mundo Porque vai- elas chegam muito inseguras. Tipo, às vezes não se achando muito bonita, inchada. E aí a gente tem que passar essa segurança pra ela. Mostrar que ela tá no momento mais lindo, né? Porque elas ficam inseguras, o corpo muda completamente, os hormônios mudam, ela fica mais sensível. E aí ali a gente vai mostrando pra ela que ela tá linda, que ela tá... E aí, às vezes, quem chega ali que não gosta de fotografar, sai amando, Pô, benção. Bom, se sentindo linda. muito bom. Nessa sua trajetória, tem alguma história de uma dessas mães, assim, que te marcou? Que você lembra, assim? Eu sei que são várias, como você Ai, falou. meu Deus. Tem uma específica, assim, que te marcou? Que você consiga compartilhar? Tem dessa que eu te falei, que eu falei agora, que ela tava orando há muito tempo, já tava com a cirurgia marcada. Caramba. E eu não lembro exatamente se era alguma coisa de policístico que fala, né? Ela tinha, tipo assim, a médica já tinha condenado mesmo ela, Caramba. mas ela tinha recebido uma promessa de Deus e ela já tinha certeza que ela não precisaria operar. E eu não lembro exatamente como que foi a história, a gente ficou muito tempo conversando. Mas eu sei que, assim, quando estava, acho que, marcada a cirurgia, que ela foi fazer os exames, ela já estava grávida. Caramba. E aí, correu bem. Top. Bacana. Top. Então, ó, você mãe, ou você mulher que quer ser mãe, que está nos assistindo, né? Lembre-se que existe um Deus Amém. que faz milagre. Amém. Amém. Isso aí. E eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? Como que você lida com as situações difíceis no estúdio, né? Como bebês, por exemplo, que às vezes não quer dormir, não quer ficar quietinha, né? Que você falou que pega, às vezes, criança aí com 5 dias, pô, recém-nascido mesmo, saiu ali do hospital, já tá indo tirar foto. Tirar foto. Ou até mesmo, que a gente tá vivendo hoje uma geração que é muito ansiosa. Então, como que você lida com esses pais também ansiosos, né? Ou o bebê ou o pai. Como que você lida com essa situação sendo difícil ali no estúdio? Engraçado que você é homem, você não deveria de entender muito bem, mas você entende. É porque realmente, tipo assim, o bebê tem, vamos botar, 8 dias. Ele tá bem, mas se a mãe estiver ansiosa, o bebê não flui. Por incrível que pareça. A mãe passa toda a ansiedade pro bebê. A pergunta fez muito É porque sentido. eu trabalhei um tempo na maternidade. Ah, tá. No jurídico lá. Então a gente sempre perguntava, né? Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas é verdade. É tipo assim, a mãe passa toda a insegurança. Então, se ela tá muito ansiosa, muito insegura, ela passa isso pro Caramba. bebê. Então, assim, o ideal é a mãe chegar, calma. Senão a gente vai ter que remarcar. E eu tento. Meu Tipo assim, Deus. o ensaio ele tem duração de 2 a 3 horas. O ensaio newborn, de recém-nascido. Legal. Mas se eu tentar 1 hora e eu ver que não fluiu, a mãe... Esse período todo é tipo amamentando, coloca Meu pra Deus. rotar, troca a fralda, vamos tentar fazer dormir, não é fotografando. É tudo feito com muita... Preparando. Isso, exatamente. Conversando. E tipo assim, se acontecer, aí eu remarco. Mas é muito raro acontecer. Como a gente faz com muita calma... A experiência também conta, né? Isso, verdade. e às vezes a maioria das mães não chegam ansiosas, elas chegam cansadas e elas acabam tipo assim, toma. E aquele período é o período que quando ela vê que eu tô fotografando, que ela e o pai às vezes relaxam, tipo assim, Caramba. ai, tipo, vou ter um momentinho de descanso aqui. E aí curte, né? Porque aquele período ali é o período em que ela tá com o bebê 100%. E aí, de repente, ela entrega pra alguém e aí ela fica só admirando. Então, a maioria relaxa. Bacana. Não fica nervosa, mas já aconteceu. Pô, bacana. Muito bom. E tem pergunta, Pedro? Não, por enquanto pode? não. Ah, você Tá falou excelente. que um dos seus serviços, além, né, da questão da fotografia para gestante, né? Você só Sim. esqueceu de falar seu arroba. Qual que é o seu arroba no Instagram? No seu Instagram. Kézia Gama Fotografia. Então, gente, ó, quem quer seguir, já siga lá o perfil, Isso né? aí. E já faça o seu orçamento. Você que é gestante, você que tá aí com o bebê recém-nascido, né? Ou tá prestes a nascer, né? Já agenda também, porque com 5 dias dá Mas também pra... não é só recém-nascido. Criança também, 4, 5, 6 anos. Gestante, família. Uhum. 15 anos eu faço apenas no estúdio, porque não é o foco. Mas como eu te Aham. falei, tem crianças que já são meus clientes, que vão crescendo.
a mãe tem essa segurança e ela quer, Sim. eu faço questão que seja você. Então, eu faço ensaio também externo. Bacana. Crianças que vão crescendo, a gente vai acompanhando. Só não faço casamento, casal. Mas um dos seus produtos bacanas que eu até tive a oportunidade, muita gente fica me elogiando, caramba, que fotão lá no Instagram, lá nos vídeos que a gente bota de capa, é um ensaio corporativo, né? Que você tem feito, Sim. né? Eu costumo falar com o pessoal, quem não é visto não é lembrado, mas também o ensaio ele causa essa questão da Ajuda autoridade. demais. Né? Quando você quer mostrar, por exemplo, hoje a gente vai ofertar um portfólio do nosso escritório, né, com uma proposta de comercial, a gente acaba pegando aquela foto editada e colocando ali. Mas o que muda hoje nessa questão, quando você vai sair de um ensaio de gestante para essa sessão aí de posicionamento de imagem, né? Seja de um CEO, seja de um profissional liberal, o que muda aí nessa questão, nesse gatilho mental, né? Sim. Bastante. Porque o público é completamente diferente. O público materno, a gente tem que falar de uma forma mais doce, Sim. se apresentar de uma forma que passe essa segurança para a mãe, esse cuidado. E no outro, você já precisa passar mais uma segurança de outra forma. Tipo, mais autoridade, mostrar que você está ali direcionando. Ambos da mesma forma, mas de formas diferentes, né? Por exemplo, a fotografia de imagem. Toda a fotografia, ela passa sentimentos. Então, por exemplo, na foto materna do bebê, a gente vai passar um sentimento. E na foto profissional, a gente também passa um sentimento, Sim. passa uma imagem, uma mensagem, igual eu falei com você. Aham. Vou fazer uma foto mais dura para passar essa autoridade Isso para as mesmo. pessoas. Então, dependendo de cada ramo, eu vou fotografar de forma diferente. Então, eu sempre converso antes, perguntando qual mensagem você quer passar, né? Então, se eu trabalho com advocacia, Aham. e qual área da advocacia? Sim. Então, também vai fazer diferença, né? Se eu trabalho, não sei, com roupa de fitness, vou passar uma outra imagem. Então, cada ensaio é feito de uma forma diferente, mas é legal a gente sempre alinhar isso para que tenha coerência. Boa. Aham. Porque, por exemplo, isso já tem que estar alinhado dentro do profissional, mas o ensaio também. Porque não adianta a gente vestir uma máscara, né? Mostrar uma mensagem que não condiz com o profissional. Sim. Porque quando eu comprar a imagem, nossa imagem que a gente compra, eu vou olhar, é a primeira impressão que eu vou ter Sim. sua. Aí, de repente, eu chego lá, eu vejo uma outra coisa, tem aquele ruído, né? Sim. Não condiz. Então, é bem legal a gente... Então, resumindo, sempre quando eu vou fazer um ensaio, eu pergunto, você é uma pessoa que está sempre rindo? Você é uma pessoa descontraída? Sim. Ou você é sério? Porque não adianta chegar lá e falar, faz uma pose que passe autoridade, você vai passar aquela profissional bem-sucedida. Se você é uma pessoa super simpática, doce e ri. Então, a gente precisa passar isso no ensaio dela. Pra Sim, bacana. fechar bonitinho ali. E até uma outra pergunta que eu ia te fazer sobre justamente isso, né? Como que essa questão do retrato corporativo pode ajudar um profissional ele transmitir essa credibilidade sem perder a humanidade. Por exemplo, a gente entrevistou aqui um corretor, a gente entrevistou aqui um empresário que tem uma pizzaria na cidade, um outro que é empresário também que possui uma confecção. Como que esse retrato pode ajudar? Por exemplo, hoje eu estou começando, vamos supor que eu não fosse advogado e eu estou começando a ser um corretor de imóvel. Como isso pode me ajudar a transmitir credibilidade sem perder a minha essência? Então, como eu falei, a imagem é a primeira impressão. Então, a gente acaba comprando pelo rótulo. Sim, você vai lá na prateleira do mercado, você vai pegar o mais bonito. Sim. Mas o produto tem que condizer. Né? Senão... Tem que condizer. Ajuda aí, gente. Então, por exemplo, eu já recebi muita mensagem de pessoas me oferecendo serviço e eu acredito que funcione com todo mundo, mas como eu sou profissional na fotografia, eu olhei a imagem e falei, não vou nem contratar. Não vou nem dar credibilidade, porque a imagem muito amadora, não passava. A pessoa até se descreveu bem, teve uma apresentação legal, mas eu olhei para a foto do perfil, que é uma coisinha tão simples, né?
E eu falei assim, gente, não me... E isso é algo Convenceu, inconsciente. não. Não me convenceu. Mas isso é algo inconsciente em todo mundo. Tipo assim, não é só porque eu tô na área. Então, é algo que todo mundo olha e inconscientemente a gente já percebe. E aí foi aquilo que eu te falei. É todo um conjunto de coisas. Não adianta eu ter uma imagem legal, ter uma apresentação legal e não condizer. Sim. Então, tem que ter, acho que é verdade, né? Sim. Sim. E aí, você tendo tudo isso bem alinhado, ajuda com certeza muito. Porque a gente é a nossa vitrine, né? Sim, Nós com somos certeza. nossa vitrine. Com certeza. Eu costumo falar que dentro do tráfego pago, a minha função é trazer o público para dentro do Instagram da pessoa. Sim. Só que a vitrine também tem que estar Bacana, ajudando, né? Senão... Sim. Entendeu? Senão dificulta. Não, já era, dificulta. Não é que não vai vender, mas você poderia ter vendido mais. Sim, Entendeu? com certeza. E aí, até pegando um gancho do que ele tá falando aqui, né? Como que é gerir a família, gerir a sua questão da sua empresa de Boa. fotografia, né? Boa. Por mais de uma década, como que você fez isso, né? Que a gente vê o mercado sendo tão saturado também, em todas as áreas tem esse saturamento, né? Mas de ter muitos profissionais, mas como que você gere isso, esse equilíbrio, né? De família e empresa e também esse diferencial, né? Que você oferece para os clientes, né? Eu sempre indico porque... não só pela referência que é, pela autoridade que a Kézia é, mas também pela entrega do serviço, Sim. da qualidade que, poxa, você olhar no meu Instagram, você vai ver que realmente... Outra qualidade. Outra qualidade. Como que para você é gerir uma empresa e a família, né? E por mais de uma década e se livrar dessa questão de saturação, né? Que a gente Manter fala. esse alto nível. Hoje eu priorizo, eu vi o que eram as minhas prioridades. Não foi sempre assim. A gente vai errando, vai aprendendo. Hoje a minha prioridade são os meus filhos e a minha família, em primeiro lugar. E aí como que eu consegui fazer isso? Não atendo por quantidade, atendo com qualidade. Então a maioria das vezes é um atendimento bem exclusivo. Então é 1, 2 clientes por dia, a maioria das vezes é 1. Para eu ter esse tempo de qualidade que eu gosto, tanto com a minha família quanto com o cliente, para ter o tempo de conversa. Não é uma coisa tipo assim, entra um, sai outro. Não. Eu gosto de conversar, eu gosto de fazer com calma, o bebê não tá legal, a gente espera. Então, eu já passo isso para a mãe. Não marque outro compromisso para não ser corrido, porque é ruim até para mim, que às vezes eu não consigo entregar o que eu gostaria. Entendi. Então, hoje, eu tento ter esse equilíbrio dessa forma. Tipo, poucos atendimentos, mas com qualidade. Não foi sempre assim, já atendi na loucura. Vamos. E eu acho que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai entendendo que não funciona dessa forma. Perfeito. Muito bom. Pegando o gancho do Pedro também, Pedro Wagner, que é da agência Vem Pro On, né? Isso aí. Que falou aqui já do marketing, do tráfego pago, né? Que andam lado a lado, né? Qual seria o peso do marketing digital e das redes sociais na questão aí, já é uma questão profissional agora, né? Você que pega aí seu papel, sua caneta, na questão do seu faturamento, né? Comparado ao início da carreira. Estava falando agora há pouco tempo, no outro programa, que as coisas mudaram, né? Há 10 anos atrás você tinha um panfletinho que você tinha que ficar entregando, né? Você que está acompanhando aí, tinha a questão do Orkut, né? Aí veio o Facebook, hoje a gente já tem o Instagram, né? Você já até deixou seu arroba aqui, mas qual é o peso hoje dessa divulgação do marketing e das redes sociais na questão do seu faturamento? Se muda ou não muda? Se isso impacta ou não? Acho que eu tô precisando do serviço do Pedro. Não, acho que muda muito. Mas foi o que eu falei, eu não tô muito mais presa nisso. Mas mais por questão de prioridade, mas não porque eu não vejo que isso seja importante. Sim, eu vejo que isso realmente é importante, só que a gente não dá conta. Sim. É o que eu Aí falo. talvez entre o seu serviço. É que eu falo com todo mundo, né? O empresário, ele tem que pensar no seu negócio, no seu planejamento, no seu faturamento, o que entra, né? Ontem eu estava assistindo uma aula sobre essa questão de fluxo de caixa. Boa. Você tem que pegar o que entra, o que sai, e ali você, nessa somatória, né? Do que entrou e que sai, você vai ter ali o seu caixa. E a gente precisa entender, isso eu falo com uma autoridade, que o marketing é uma coisa que não tem como o empresário hoje ele fazer, ele precisa delegar.
Ele precisa ter alguém para divulgar suas redes sociais. Ele, logicamente, tem que acompanhar. Ele pode programar junto, né? Até para que aquilo seja alinhado, pensar, né? Mas ele tem que divulgar. E o marketing hoje você pode estar atendendo todo o Freebook, se quiser, mas você pode ter cliente do Rio vindo, você pode ter cliente fora do país, né? Então, até aproveitando o Pedro, acho que seria bacana você fazer uma pergunta para ela sobre isso também, né? Porque... Dentro desse contexto, né, hoje o empresário ele tem diversas tarefas, Sim. como você falou de delegar, né? Ele tem que cuidar da empresa, ele tem que vender, ele tem que fazer o pós-venda, ele tem que fazer a administração. E não dá conta. E não dá conta. Então, hoje, como você disse, existe essa importância nessa delegação para que gere mais clientes, gere mais demanda. Então, na sua opinião, Kézia, como que é fazer essa administração de tudo isso que você acabou de falar, não dá conta, não. É desafiador, entendendo também essa importância de fazer essa delegação no marketing, por mais que você falou que eu não tenho tanta frequência em postar, até porque para mim talvez não seja uma prioridade, mas você consegue enxergar a importância de delegar, ou às vezes tem algum amigo, algum empresário também que, poxa, fulano, eu vejo que se ele delegasse essa função, Sim. ia dar uma alavancada. Como é que é a sua visão sobre isso? Já tive várias vezes vontade de delegar. Com certeza. Na hora que ia soltar, segurou de novo. Vai ter que conversar no final aqui. Porque realmente esse é um ponto que eu olho e eu vejo que, por exemplo, no mercado que eu comecei há 12 anos atrás, tinha pouquíssimos fotógrafos em Friburgo. Muito pouco. E aí eu entrei... Hoje, meu Deus, não sei quantos tem no nicho, muitas pessoas. Cada dia você conhece. Esses dias foi fazer um ensaio, conheci uma menina e eu não conhecia ainda. Então tem muita gente. E eles são mais jovens, são mais modernos. Então, assim, tem mais vontade, está entrando com mais vontade, mais força. Então tem mais pique, né? Sim. E a gente, às vezes, já está mais velho, já tem filhos, a maioria é solteiro. Então, assim, realmente, não dá conta, tem que delegar. Você entrou num ponto interessante das novas pessoas com mais energia. Hoje, a internet, você precisa tomar muito cuidado. Por quê? Sim. A pessoa que é nova, talvez não tenha o mesmo nível de qualidade que você tem na entrega do produto. Se ela se posicionar melhor, ela se torna melhor. É só uma referência, né? Entendeu? Eu estava vendo até um conteúdo justamente sobre isso. Falando realmente que às vezes tem um médico e o médico é top, de ponta, mas muito ruim, coitado, na rede social. E vem o outro que é um médico mediano, só mediano. Se posiciona muito bem, cria o conteúdo, estoura na rede social. Sim. E para nós, leigos, e precisamos de um médico, Acabou. vamos buscar informação com quem? Com aquele que está estourado na rede Exatamente. social, mas talvez não tenha aquela propriedade. Então, o ponto é tomar cuidado aqui. Para quem já está há muito tempo no mercado como você, está aparecendo, sempre se posicionando. Sim. Como um exemplo que no início aqui, nos bastidores aqui do seu outdoor ali, onde eu trabalhava, né? Mas não só no outdoor, mas no celular, que é a nova televisão. Sim. Entendeu? De estar, tô aqui. Não tô atendendo todo mundo, eu tenho, como você falou, de 1 a 2 pessoas que eu atendo hoje com qualidade, mas eu tô aqui. Sim. Eu tô toda hora bombardeando a pessoa, porque infelizmente, senão vem a galera nova e vai pegar essa fatia do bolo. E a gente também leigo, não tem o segredo ali. Você faz tudo jeitinho, você acha que vai entregar e o Instagram não entrega. Eu acho que vocês já devem ter esse segredinho escondido aí. Não é possível. Chega na hora, escondido aí que vocês não entregam. A informação que ele tem, ele não passa, né? Mas é isso, tem que investir para ter resultado, né? Quer ter um faturamento maior, uma projeção maior, tem que investir no marketing e principalmente no tráfego pago, né? Para que as pessoas possam ver o seu produto, começar a te seguir. E para o retorno que traz, vale muito a pena, sai barato. Até para entregar para o público certo também, né? Às vezes a pessoa acha que é só financeiro, mas não, é número de visita na sua página,
é o brand, né? O seu que você vai criando um posicionamento. posicionamento Várias evidências que mostram que você tá bem posicionado. Ó, eu tiro lá pelo escritório. A gente, esse mês, começou um trabalho bacana, né? No Instagram lá, DR Vinícius Advogado, você que tá assistindo aí. Segue aí. Segue. E a gente atendeu cerca de 4 a 5 clientes que vieram da internet. Às vezes a pessoa mandava mensagem no WhatsApp, eu falava, você veio da onde? Ah, não, te achei na internet, tava procurando aqui. Sim. Então, assim, é importante demais. Inclusive, a gente está até ampliando, né, Pedro? A gente estava conversando ontem até mais tarde para justamente avançar nesse sentido e a gente conseguir atingir uns resultados maiores. Isso aí. Mas voltando aqui, a gente daqui a pouco vai estar falando um pouquinho também dos nossos patrocinadores, né? Boa. E assim, pra gente já ir pro final, né? Ah, pessoal gritando aí. Galo puto, né? Depois de 12 anos, Kézia, ainda te dá frio na barriga quando você vai tirar uma foto? Foi o que eu te falei, todas as vezes eu oro. Eu sempre oro a Deus, porque eu sei que nada tá no controle. Por mais que eu tenha... Esses dias, minhas 2 luzes queimaram. Meu Deus. Do nada. Eu falei, gente, como assim? Espiritual. Tipo, queimou uma, eu falei, bom, mas eu tenho a outra foi e queimou também. E do nada. E aí, tipo assim, então assim, a gente tem que estar sempre orando a Deus, sempre pedindo. E por incrível que pareça, eu lembro até o pastor David uma vez falou isso, que toda vez que ele vai subir pra pegar, ele fica nervoso. Eu falei, não parece. Não parece. Mas eu também tenho isso, eu tenho essa expectativa, meu Deus, o cliente vai chegar, então eu preparo tudo. Não é, é mais um dia, eu me acostumei. Teve um momento em que a gente não tinha tempo de conversar com o cliente, que foi onde eu não gostei. Eu atendia 11 por dia. Então, tipo assim, era um atrás do outro. E eu não gosto. Eu gosto de ter o tempo de conversa. Foi onde eu entendi. Não, peraí. Tem que aprender a falar não. Sim. Vamos mudar algumas coisas aqui que estão ruins. Porque aí não tinha tempo de almoçar, não tinha tempo e não estava legal. E aí, assim, eu tenho isso ainda. Eu tenho essa responsabilidade, tipo, entender porque às vezes a gente tá no nosso dia a dia, mas pra mãe, ela se preparou, ela comprou roupa, ela se maquiou, ela criou uma expectativa. Então, a gente tem que entender que aquele momento é um momento importante pra família, né? Perfeito. E, assim, um recado, né? Se você pudesse dar apenas um conselho pra quem tá começando agora, seja até um fotógrafo ou não, né? Que eu acho bacana que você falou aqui sobre essa questão da família, né? Que é a sua prioridade. Qual o conselho para qualquer profissional, se você quiser olhar até para essa câmera aqui, qual o conselho você daria hoje, né? Em vista, né? Até do seu legado, né? Que você tem 12 anos. Qual conselho você daria para o empreendedor que está começando hoje? Primeiro, escolher o que ama, o que faz sentido, que tenha um propósito, porque senão vai desistir na primeira dificuldade. E depois nunca se esquecer realmente do que é a prioridade. Por que você começou? Porque lembra quando eu falei? Quando eu escolhi a fotografia, eu escolhi porque eu queria ter tempo para os meus filhos. No meio desse caminho, eu me perdi. Quando eu atendia 11, 12 no dia. E aí as crianças foram ficando de lado. Mas aí chega uma hora que Deus te dá um puxãozinho. Epa, peraí. E aí, exatamente. Aí eu olhei e falei, peraí, qual foi por que eu comecei? Por que eu escolhi essa profissão? Né? Para ter tempo para eles. Porque eu poderia marcar a agenda e organizar os meus horários. E aí, por um período, eu não esqueci que eu podia falar não para as pessoas e fui falando não para quem era mais importante, que era a minha família. Então, hoje, eu faço isso com muita calma, com muita tranquilidade, sem aquela coisa de quem está começando afobado, quero ter nome, quero ser o melhor. Não tenho mais isso. Hoje, tipo, é tudo muito leve, muito tranquilo. Eu coloco nas mãos de Deus, entendendo que se Ele quiser mandar, amém. Tô precisando. Ao final, vamos Vamos tomar um café. Mas eu acho que é muito isso mesmo, a maturidade de você não ter mais essa afobação, assim. Tipo, bacana. Eu faço por um propósito, não, né? Por fazer. Exatamente. Sim, bacana. E fala pra gente como o pessoal pode te achar, além das suas redes sociais. Você tem algum contato oficial que você queira deixar? Tem um site, www.keziagamafotografia.com.br. Tem o @KeziaGamaFotografia no Instagram.
Só. Bacana. Tem algum contato, WhatsApp, que as pessoas entrem em contato? No Instagram tem um link que direciona, sim, no perfeito. site também, mas o telefone é 22992461722. Perfeito. Então, você que é gestante já sabe, você que agora, né, seu filho acabou de nascer, ou está prestes a nascer, já agenda aí para marcar, né, a geração aí da sua família, esse momento, procure a Kézia. E você que é profissional também, Exato. é advogado, é dentista, é médico, É do engenheiro, marketing, é do marketing, qualquer profissional liberal, procure a Kézia também para fazer o seu ensaio, né? E a sua fotografia corporativa. Lembre-se, né? Quem não é visto não é lembrado, e a sua imagem, ela é fundamental na construção do seu negócio. Então, você precisa fazer esse ensaio fotográfico. No mais, agradecer ao Pedro pela oportunidade, agradecer a Kézia mais uma vez por ter aceito, tá? Essa oportunidade. A gente sabe que você é uma referência na cidade dentro dessa área, né? E muita gente se espelha em você, se inspira em você, e foi uma honra essa entrevista. Agradecer aos nossos patrocinadores. Isso aí. Estúdio Realize, né? Que é o podcast. Você que quer gravar, né? Na pessoa do Hugo, a gente agradecer ele o apoio. Você quer gravar seu podcast, quer gravar sua entrevista, quer iniciar, enfim, entre em contato com o Realize, né? Com certeza. Estúdio Realize, NF no Instagram. Isso aí. Não é isso, Hugo? Isso aí. Gravei. Isso aí. A agência também MFT Digital, tá? Você que está iniciando, quero começar a vender uma lingerie, né? Friburgo vende muito lingerie via internet. Você pode contratar a MFT. Quero vender uma caneca, quero vender uma camisa. Você entra em contato com a agência MFT Digital. Eles são especialistas nessa área, tá? De e-commerce, e você vai voar com eles. Então, e marketplace, Shopee, Shein, Amazon, TikTok, Shop. Todas as plataformas Tudo você que pode você possa colocar imaginar. o seu produto lá, tá? Além disso, a gente tem A Nexus Pro Contabilidade. Nexus Pro, cliente nosso lá também do escritório. Lucas, tá? Você que precisa aí fazer seu imposto de renda, sua declaração. Muita gente procurando para a questão da hold também. Entre em contato com a Nexus Pro. A gente tem também o grupo, né? Grupo NP. Isso aí. Então, é todo um grupo envolvido aí. Um grupo de empresas envolvido dentro desse ecossistema. Né, a VPO, a agência também faz parte desse grupo. Então, você que tem um negócio, precisa investir em marketing, entre em contato aí com a VPO, vem pro on, tá? Deixa seu arroba aí, Pedro, também. O arroba da agência vem pro on, e o meu arroba é @pedro.trafegopago. Lá você vai encontrar alguns conteúdos sobre o assunto que eu tenho certeza que vai potencializar você, sua empresa, sua voz na rede social. E mais uma vez, muito obrigado, pessoal. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima.